Lucas, capítulo 22. Nós vamos ler a partir do versículo 7 até o verso 20. Pois nestes versículos está contida a última Páscoa, a celebração de Jesus da última Páscoa e a instituição da ceia do Senhor. Então Lucas é o evangelho que nos fornece essas duas festas juntas e Cristo as separando, não é? Fazendo separação entre a ceia e a Páscoa. Isso é uma coisa que muita gente confunde, sobretudo nesta época. Não é? A Páscoa é uma festa que o crente deve participar, a ceia substitui a Páscoa, ou o crente tem que participar da Páscoa e da ceia. Há muita confusão no meio cristão devido a isso, e por isso eu quero ler esta passagem, pois aqui estão a Páscoa e a ceia colocados lado a lado, para nós entendermos o que cada uma significa e qual o ensinamento para a igreja do Senhor que o próprio Senhor Jesus deixa para nós. Então Lucas 22, verso 7 está escrito: ouça o que diz a palavra do Senhor. E chegado o dia da festa dos pães sem fermento, em que se devia sacrificar o cordeiro pascal, Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Ide, preparai-nos a refeição da Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? E ele respondeu, preste bastante atenção na resposta do Senhor: quando entrares na cidade, um homem saindo ao vosso encontro, carregando um jarro de água, segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te, onde fica o aposento em que comerei a refeição da Páscoa com meus discípulos? Então ele vos mostrará uma grande sala mobiliada, fazei ali os preparativos. E eles foram e acharam tudo como Jesus lhe dissera, e prepararam a refeição da Páscoa. Verso 14 diz: chegada a hora, Jesus se pôs à mesa com os apóstolos. E lhes disse: tenho desejado muito comer esta Páscoa convosco, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tendo recebido um cálice e dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que a partir de agora não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Verso 19. Tomando o pão e tendo dado graças, partiu e o entregou a eles, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue, derramado em favor de vós. Louvado seja Deus. Irmãos, feche seus olhos, vamos orar. Vamos glorificar ao Senhor por sua palavra. Ó nosso Deus, achegamos-nos a Ti, Senhor, com o nosso coração cheio de temor, de respeito, de reverência, perante o Senhor do céu e da terra. Tu que és, Senhor, o juiz de toda a terra, o Senhor dos vivos e dos mortos. Tu que és, Senhor, o Criador, e aquele a quem todos os seres humanos devem perfeita obediência, respeito e adoração. Contudo, sabemos, Senhor, que nós estamos em um mundo que se rebelou contra Ti, que não aceita Tuas leis, que não quer adorar-Te, Senhor. Um mundo que faz deuses de pau e de pedra e que se ajoelha diante deles. Todavia, nós sabemos a quem oramos. Oramos ao que fez todas as coisas, ao Deus que nos deu a vida e que nos sustenta todos os dias, ao Deus que está registrado nas Escrituras, ao Deus da nossa salvação, ao Senhor que ouve as nossas orações. Bendito seja o Teu nome, Senhor, por este dia em especial. Senhor, por este dia chamado hoje, no qual temos toda a oportunidade de buscar Tua face, de Te adorar e de aprendermos, Senhor, como celebrar a ceia. Aprendermos o real significado da ceia, deste mandamento, desta ordenança que Teu Filho deixou para nós, para a igreja do Senhor. Abençoa-nos por Tua graça,
para que possamos entender estas palavras e que o Senhor nos abençoe. Para a glória do teu nome, oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Voltando ao nosso assunto aqui, do nosso culto de hoje, a respeito do real significado da ceia do Senhor. Do texto que lemos em Lucas capítulo 22, verso 7 até o verso 20, nós devemos nos lembrar que o nosso Senhor Jesus, ele antes da sua morte na cruz, não é mesmo após a sua ressurreição, ele deixou para o seu povo, para a sua igreja, para os seus discípulos, mandamentos. O Senhor Jesus deixou ordens para a igreja. Dentre as ordens do Senhor Jesus para a igreja estão o batismo de todo aquele que tem fé em Cristo, de todo aquele que ouviu o chamado do Senhor para o Evangelho. E também há o mandamento, a ordenança, de que aquele que seja batizado, ele participe também da ceia do Senhor. Então esses são dois pontos fundamentais da fé. Aquele que se converte, aquele que é alcançado pela graça, aquele que se arrepende, que nasce de novo, ele precisa ser batizado biblicamente. E esta bênção do batismo ocorre na vida do crente apenas uma vez na vida. Porém, há uma outra ordenança, a ceia do Senhor, que também diz respeito ao crente. Porém, agora é o crente batizado. E a ceia do Senhor, ela deve ser participada por este crente, por este discípulo, não uma vez na vida, mas várias vezes na vida. Ou melhor, desde o batismo até a morte. Então toda a trajetória da vida de um crente é marcada por participar dignamente da ceia do Senhor, desde o seu batismo até o dia da sua morte. Porém, um detalhe importante sobre o batismo e sobre a ceia do Senhor é que ambas as ordenanças, ambos os mandamentos, eles têm um foco, eles têm um centro, eles nos dirigem para uma parte do Evangelho. Tanto o batismo quanto a ceia nos falam a respeito da morte do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo em Romanos 6,4 diz que quando alguém é batizado, ele se identifica com a morte de Cristo. E o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios que todas as vezes que nós ceamos, participamos do pão e do cálice, nós anunciamos não o nascimento, não a vida, não anunciamos outro fato a respeito da bendita vida do Filho de Deus, a não ser que ele morreu na cruz por nós. E por que o batismo e a ceia centram nossa atenção na cruz? Meus irmãos, porque é na cruz que está toda a esperança de toda a alma humana. É na morte do Senhor Jesus que está a nossa vida. É no sacrifício de Cristo no Calvário que repousa toda a nossa esperança para a vida e para a morte, no tempo e na eternidade. Toda a nossa esperança repousa numa verdade. O Senhor Jesus morreu na cruz por nós. Louvado seja Deus. Louvado seja Cristo. Meus irmãos, isso quer dizer que tanto o batismo quanto a ceia nos identifica com a morte de Cristo. Exatamente porque é aí, é neste ponto, é esse aspecto do Evangelho, a parte principal de todas. Jesus morreu por causa dos nossos pecados, como diz as Escrituras. E a ceia é, portanto, o método de Deus para que todos os discípulos de Cristo, preste atenção, para que a ceia é algo que veio da parte de Deus, um ordenamento do próprio Senhor Jesus, para todos os discípulos de Cristo, com a seguinte finalidade: para que todos os discípulos de Cristo, desde Pedro, Tiago e João, até hoje, possam participar do corpo e do sangue de Cristo. Você entende o que a ceia é?
Não é assim como Cristo veio de fato com um corpo de carne e morreu naquela cruz. Nós devemos participar do corpo e do sangue dele para termos parte com ele. Você se lembra que foi isso que ele disse em João 6,56? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, este permanece em mim e eu nele. João 6,56. Então entenda aqui, presta atenção. Nós estamos estudando sobre o real significado da ceia. E o real significado da ceia é este. A ceia é um método de Deus, para que todos os filhos de Deus de todos os tempos, mesmo nós que vivemos 2000 anos depois que a morte de Cristo ocorreu na cruz, podemos, quando ceamos, comer da carne e beber do sangue do Senhor Jesus. Com qual finalidade? Para que nós tenhamos parte com Ele. Só tem parte com Cristo quem se converteu de verdade, se arrependeu de verdade, foi batizado de verdade e participa da ceia dignamente, e uma ceia conforme Cristo ordenou. Esse tem parte com Cristo. Entretanto, irmãos, nós sabemos disso, que com o passar dos séculos, o que aconteceu? Foi se perdendo este significado da ceia. Não é? Hoje muitos participam da ceia sem entender a seriedade daquilo que estão participando. Muitos pegam um pão, um cálice, algum ambiente evangélico por aí e não têm a menor noção do que está fazendo. Porém, eu exorto solenemente a todos os que me ouvem aqui presentemente, a todos os que estão me ouvindo agora pela internet e a todos os que ouvirão futuramente esta pregação, que você não deve fazer isso. Você não deve pegar o pão, comer do pão e tomar do cálice, sem saber exatamente o que você está fazendo. Porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo disse, que quem come e bebe indignamente, o que acontecerá com ele? Será culpado da morte do Filho de Deus. Será culpado do maior pecado que já se cometeu sobre a terra. Então, participar da ceia é uma coisa muito séria, irmãos. E atualmente, o que acontece? O que tem acontecido? Atualmente, as pessoas pensam que podem celebrar a ceia em qualquer parte do ano, em qualquer período do dia. Preste atenção, podem celebrar a ceia por qualquer motivo. O pastor lá define que vai ter ceia tal dia. As pessoas pensam hoje que a ceia é assim. É do jeito que os homens querem, é do jeito que os homens fazem. Basta pegar algumas coisas do que Cristo fez aqui e nós estamos participando da ceia. Porém, irmãos, no final de semana passado nós fomos aqui solenemente exortados pelo próprio apóstolo Paulo, que disse para a igreja de Corinto que eles estavam realizando lá uma celebração parecida com a ceia. Porém, Paulo escreve em 1 Coríntios 11:20 que o que estava acontecendo naquela igreja de Corinto, naquela época, não era a celebração da ceia do Senhor. Mas sabe o que é mais assustador? O mais assustador era que os crentes de Corinto achavam que estavam participando da ceia. Porém, Paulo diz, isso que vocês estão fazendo aí não é a ceia do Senhor. E Paulo diz uma coisa assim que me deixou muito perplexo, né? Lá no capítulo 11 de 1 Coríntios, depois você vai lá, lê 1 Coríntios 11 de novo. Paulo disse que o culto que estava sendo feito lá na igreja de Corinto estava fazendo mais mal do que bem às pessoas. Oh, irmão, pelo amor de Deus, preste atenção, entenda o que é um culto, entenda o que é uma celebração de ceia, entenda a seriedade destas coisas, tenha temor, porque nós estamos lidando com a morte do Filho de Deus, e não há algo mais sério com que se possa lidar. Por isso nós devemos voltar. Eu chamo os irmãos presentes, os irmãos que nos ouvem, aqueles irmãos que porventura no futuro ouvirem essa pregação, para que a igreja do Senhor Jesus Cristo hoje volte
a este dia. Volte ao dia em que Jesus instituiu a ceia e resgate das palavras do próprio Cristo o real significado da ceia. E assim, meus irmãos, possamos cear com entendimento, possamos cear dignamente, como a palavra ordena que façamos, possamos cear biblicamente, e a nossa ceia nos faça bem e não o mal. Então, partindo daqui, entendendo que há muitas confusões a respeito da ceia, nós vamos dar um ponto de partida nesta passagem de Lucas capítulo 22, verso 7. Porque nós vamos perceber, nós lemos o texto já no início e nós percebemos que quando nós lemos o verso 7, é citado que era chegado o dia da festa dos pães sem fermentos, dos pães asmos, e era nesse período da festa dos pães asmos que deveriam sacrificar o cordeiro da Páscoa. Então nós sabemos do que Lucas está falando. Lucas está mencionando aqui que era chegado o período da Páscoa. Não é que era chegado aquele momento em que Êxodo 12 ordena ao povo hebreu que anualmente, de modo memorial, sacrifique um cordeiro para se lembrar que eles foram tirados da terra do Egito pelo poder, pela mão onipotente de Deus. Então, em primeiro lugar, está aqui no texto a celebração da Páscoa. Mas em seguida, logo em seguida, a partir do verso 19, está a instituição da ceia. E o que existe aqui? Há muita gente que se confunde aqui nessa passagem. O que é a confusão que acontece aqui? É uma confusão muito comum entre os crentes. Confundir a Páscoa com a ceia e a ceia com a Páscoa. Então, há uma confusão nesse sentido. A outra confusão é: crente pode participar da Páscoa? Páscoa é uma festa cristã ou uma festa judaica? Cristo permite que nós participemos da Páscoa judaica? Ou não? Cristo proíbe que nós participemos? Então há algumas separações que nós precisamos fazer, e o Senhor Jesus, a palavra, nos dá essas informações aqui. A primeira delas que eu quero frisar é que a ceia não deve ser confundida com a Páscoa. O que a Páscoa é? A Páscoa é uma ordenança memorial judaica. Significa que ela é uma ordenança da antiga aliança. Você entende? Do Antigo Testamento. A Páscoa é um mandamento de Deus para o povo judeu, para o povo de Israel, como nós acabamos de cantar no Salmo 135 aqui. O povo que Deus escolheu e fez essa aliança foi o povo de Israel. Então a Páscoa era uma ordenança memorial para o povo judeu. Porém a ceia é uma ordenança memorial também. Só que ela foi instituída pelo Senhor Jesus para o povo de Cristo. Quem é o povo de Cristo? Os discípulos. Aqueles que creem em Cristo e vivem conforme a sua palavra. Então, encerrando esse ponto e partindo para a questão da exposição do texto, irmãos. Páscoa é uma ordenança da antiga aliança. A ceia é uma ordenança da nova aliança. Essas coisas precisam ficar bem distintas, bem separadas, porque a palavra de Deus separa essas coisas. Por isso que Lucas 22, os versos 7 a 18, está a celebração de Jesus com seus discípulos da última Páscoa. Jesus celebrou a Páscoa com seus discípulos pela última vez. E os versos 19 e 20, nós vamos ver a instituição da ceia do Senhor. Mas precisamos entender o contexto. Claro, sempre. Sempre que nós vamos direto ao texto, sem ter uma noção do contexto, da atmosfera em que tudo isso aqui aconteceu, nós erramos. Meus irmãos, e aqui é um ponto vital para nós entendermos o real significado da ceia. Entendermos em que atmosfera aconteceu essa última Páscoa
e a instituição da ceia. O que estava acontecendo ali? Bom, o Senhor Jesus já havia cumprido o seu ministério de pregação até o fim. Jesus já havia concluído o seu ministério de pregação. E alguns dias antes, lá na casa de Maria, irmã de Marta e Lázaro, você lembra de Maria, Marta e Lázaro que moravam em Betânia? O que havia acontecido recentemente ali, antes de Jesus celebrar a última Páscoa e ceia? Maria havia derramado um unguento muito caro e puro sobre o corpo de Jesus. E Mateus 26 nos diz que o que Maria fez, aquele gesto de Maria de derramar aquele nardo puro sobre o corpo de Jesus, foi por um motivo. Qual era o motivo? Preparar o corpo de Jesus para o seu sepultamento. Então imagine aqui que a ceia e a Páscoa foram celebradas sob essa atmosfera. O Senhor Jesus sabia que aquela era a última noite dele com seus discípulos. O Senhor Jesus já estava com seu corpo preparado para a morte. E a palavra nos diz aqui no capítulo 22, nos versos 1 a 6, que o plano para matá-lo já estava pronto, arquitetado e em andamento. E que Satanás já havia entrado em Judas. E que Judas já tinha acertado e combinado com os principais sacerdotes o modo como ele entregaria o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus sabia de tudo isso. Portanto, aqui você deve entender o seguinte: qual é a atmosfera? Meus irmãos, a hora dos tormentos da cruz haviam chegado. A hora para a qual o próprio Filho de Deus desceu à terra e viveu como um homem por 33 anos aqui havia chegado. Era essa hora que Jesus havia continuamente nos evangelhos dizendo: olha, essa hora ainda não chegou, essa hora ainda não chegou. Quando nós olhamos para Lucas 22, é o momento em que chegou a hora da extrema angústia, da extrema tristeza, da iminente traição de Judas, da negação de Pedro, em que o Senhor Jesus seria deixado sozinho, todos os discípulos iam fugir, e Jesus seria então preso, condenado, extremamente humilhado, sofreria torturas inimagináveis, sofreria os pregos cravados em suas mãos, e ele iria suportar toda esta dor, toda esta angústia. Como é que estava o coração do Senhor Jesus aqui na ceia? Qual que era a atmosfera aqui da ceia, irmãos? De sofrimento, de angústia, de dor, da tristeza de um inocente que iria se entregar por nossos pecados. Toda vez que você se aproximar do pão e do cálice, lembre-se disso, que o seu coração esteja assim, como ele está agora. Eu tenho certeza que seu coração foi tocado agora, por você saber como Jesus estava se sentindo naquele momento. E mesmo assim ele não retrocedeu, irmãos. Mesmo assim ele foi até o fim, e foi até o fim por amor de nós. Mas então chega a hora, no versículo 14, é dito aí: chegada a hora, Jesus se pôs à mesa, não é, para comer a Páscoa. Não é? Chegou o dia da festa dos pães sem fermentos. Jesus ordenou que os discípulos preparassem a Páscoa, que procurassem um homem que carregava um cântaro d'água. Depois eu vou explicar isso mais detalhadamente durante a pregação. Por que a casa precisava ser, por que a Páscoa e a ceia precisavam ser celebradas numa casa de um homem que carregava um cântaro d'água? E Pedro e João fazem tudo como o Senhor ordenou, e chega então a hora. Chega a hora de Jesus se pôr à mesa com seus discípulos. Não é? Observe quem está à mesa. Somente Jesus e os discípulos. Não estava ali a multidão, não estavam ali as pessoas curadas, estava só Jesus e os discípulos. E Jesus disse então: tenho desejado muito comer esta Páscoa convosco antes do meu sofrimento.
Por que o Senhor Jesus diz isso? Que ele desejava muito participar da Páscoa com os seus discípulos antes do seu sofrimento. Porque este momento da Páscoa, da última Páscoa, seria então o último momento de Jesus com seus discípulos. Seria o último momento antes dos tormentos da cruz. E durante todo o ministério, o Senhor Jesus aguardou a chegada desta hora. E esta hora chegou. E Jesus foi então com seu coração cheio de angústia, né? E nós, olhando um pouco mais à frente, lembramos que a angústia dele era a tal ponto que ele chegou ao seu suor se tornar como gotas de sangue. Todos nós nos lembramos disso, para nós vermos o estado de extrema angústia em que ele estava. Mas ele desejava participar da Páscoa com os seus discípulos antes do seu sofrimento. Foi a comemoração desta Páscoa. Então, Jesus participa da Páscoa com os discípulos. Como é que era uma celebração da Páscoa? O que precisava haver numa celebração de Páscoa? Precisava ter um cordeiro perfeito, sacrificado no crepúsculo, né? Entre o dia e a noite. Havia nessa celebração aqui de Jesus e os discípulos pães asmos, ervas amargas, um cordeiro que havia sido sacrificado, né? A carne desse cordeiro havia sido assada no fogo, e esse cordeiro era então comido assim. Eles rasgavam o pão asmo, pegavam um punhado da carne do cordeiro assada no fogo, colocavam um pouco de erva amarga e comiam. E eles estavam fazendo isso, comendo a Páscoa, antes do sofrimento de Jesus. Mas então no verso 16, o Senhor diz assim: pois vos digo que não a comereis mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Jesus está dando uma ordem aqui aos apóstolos e à igreja de todos os tempos, a mim e a você. A igreja, Jesus ordena: não coma da Páscoa, não participe da Páscoa, até que ela se cumpra no reino de Deus. Ou seja, Jesus ali naquele dia, ele interrompe essa comemoração. Essa comemoração ela não tem mais valor para Deus, embora os judeus continuem comemorando até hoje. Jesus interrompe a Páscoa para instituir no lugar dela a ceia do Senhor. Por isso ele ordena: não comam mais da Páscoa, não participem mais da Páscoa até que ela se cumpra no reino de Deus. O que o Senhor Jesus quer dizer? Por que a Páscoa vai se cumprir no reino de Deus? Ele explica para nós, ele mesmo explica. No capítulo 22, versos 29 e 30. O que significa a Páscoa se cumprir no reino de Deus? Ele diz: assim como o Pai me conferiu um reino, eu o confiro a vós, para que comais e bebais na minha mesa no meu reino, e vos senteis sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então Jesus dá um novo caráter à Páscoa. Ele suspende a participação dos cristãos na Páscoa e diz: a Páscoa agora é no céu. A Páscoa agora é no reino de Deus. A Páscoa agora vai se cumprir escatologicamente quando Cristo voltar. E então o povo de Deus se assentar à mesa para comer e beber na presença dele. Louvado seja Deus. Mas tem que ficar claro isso, irmãos. Jesus ordenou ao seu povo que o seu povo não comemore mais a Páscoa. Então o povo de Cristo é um povo que não participa da Páscoa judaica, muito menos dessa Páscoa profana que tem aí fora. Neste tempo, neste período do ano, do que a igreja participa? Da ceia do Senhor. Por isso que o Senhor Jesus, no verso 17, diz, Lucas narrando o que aconteceu, diz: e tendo recebido um cálice e dado graças, disse: tomai-o, repartiu entre vós. Note que eles estavam participando aqui da Páscoa. Porém, Lucas não faz referência ao cordeiro, nem ao pão asmo, nem às ervas amargas. Lucas faz uma referência exclusiva ao cálice. E o que era esse cálice? Não é esse cálice, com o passar dos séculos, esse cálice de vinho foi incluído pelos judeus na celebração da Páscoa. Então os judeus, eles comiam o cordeiro assado, com pães asmos, ervas amargas,
junto com 4 cálices de vinho. Jesus recebe um desses cálices de vinho, Jesus dá graças a Deus pela provisão do vinho, e Jesus diz aos discípulos que eram judeus: repartam entre vocês, assim como uma família de judeus faria. Eles pegavam o cálice e participavam entre eles. Este cálice faz parte da comemoração da Páscoa. Não é? E ele diz mais, aí no verso 18, preste atenção, ele ratifica, ele reafirma que a igreja não deve mais participar da Páscoa. Ele diz: porque vos digo que a partir de quando? A partir de agora, naquele dia, naquela quinta-feira, em que Jesus participou pela última vez da Páscoa com seus discípulos, ele ordena: não beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. O que é o fruto da videira? Porque Jesus usou esse termo. Fruto da videira é o termo que os judeus dão ao cálice de vinho que se toma na Páscoa. Então Jesus está dizendo: vocês não vão mais tomar deste vinho da Páscoa, vocês não vão mais comemorar da Páscoa até que ela se cumpra no reino de Deus. Ok? Então, a Páscoa não é uma festa cristã. A Páscoa é uma festa judaica. E Cristo nos ordena que nós não participemos da Páscoa. Tá certo? Mas o que o Senhor Jesus está fazendo aqui? Jesus está fazendo 3 coisas ao dizer isso. Não bebam mais do fruto da videira. Jesus Cristo está separando aqui a Páscoa da ceia. Jesus está separando o judaísmo do cristianismo. Você entendeu? Cristianismo e judaísmo têm que ficar separados. Se você juntar o judaísmo com o cristianismo, você cria uma nova religião. Um cristianismo diferente daquele que Cristo instituiu. Se você quer saber os efeitos que isso promove sobre a igreja, leia a carta aos Gálatas. Lá está uma igreja que recebeu o evangelho da graça e logo depois misturou o evangelho com o Antigo Testamento e fez uma baderna lá. E Paulo diz: olha, vocês rapidamente passaram do evangelho da graça para um outro evangelho. Então você toma cuidado, meu irmão, porque hoje é o que mais tem aí: igrejas judaizantes, igrejas que se autoproclamam evangélicas, mas que lá dentro há uma mistura estranha de judaísmo com catolicismo. Ou melhor, de cristianismo com judaísmo. Cristo separa. Ele diz: não bebam mais do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Ele diz: não comam mais da Páscoa, até que chegue o reino de Deus. E então, a partir do verso 19, o Senhor Jesus institui a celebração da ceia do Senhor. Veja o que o Senhor Jesus faz. Ele interrompe a Páscoa e já na sequência ele institui a celebração da ceia. Ok? Como é que ele faz isso? Verso 19, preste atenção. É dito assim: e tomando o pão, e tendo dado graças, o partiu e o entregou a eles, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vós. O final do verso: fazei isto em memória de mim. Então preste atenção. Quanto à Páscoa, Jesus disse: não façam isso. Quanto à ceia, Jesus disse: a partir de agora, façam isso. Jesus toma um pão. Por que Jesus toma este pão? Por que Jesus toma um pão, afinal? O que Jesus está fazendo? Jesus está antecipando diante dos olhos dos seus discípulos a sua morte. Porque esse pão que ele toma e entrega, ele diz: esse pão é o meu corpo, que é entregue por vós. Entregue para quem? Entregue a cruz e a morte por causa de vós. Mas um detalhe que nós não podemos errar aqui é em entender que tipo de pão Jesus usou aqui. E por que isso é importante? Que tipo de pão havia ali na celebração da Páscoa? Por que Jesus instituiu a ceia logo depois da Páscoa? Porque a Páscoa era também conhecida como festa dos pães sem fermento.
Então, evidentemente, que o Senhor Jesus instituiu a ceia depois da Páscoa, sendo que o Senhor Jesus poderia ter instituído a ceia em qualquer momento, mas ele institui depois da Páscoa não por uma comodidade. Ele institui depois da Páscoa para não nos deixar dúvidas sobre que tipo de pão representa o corpo dele. Sem dúvida alguma, Jesus tomou aqui um pão sem fermento. E como que a gente pode afirmar isso com segurança, irmãos? Como nós podemos ter segurança que a ceia verdadeira é feita com pão sem fermento? Que nós não estamos fazendo uma ceia que não é ceia, como Paulo disse lá em 1 Coríntios 11:20. Como nós temos certeza que era um pão sem fermento? Bom, eu tenho alguns pontos aqui para colocar para os irmãos, mas vou procurar ser objetivo. Em primeiro lugar, porque era impossível que tivesse ali outro tipo de pão disponível. Por quê? Por que não poderia ter outro tipo de pão ali? Só pão asmo. Porque se tivesse, eles não poderiam ter celebrado a Páscoa. Porque a Páscoa é a festa dos pães sem fermento. E antes da Páscoa, o que tem que fazer com a casa em que ia celebrar a Páscoa? Precisava limpar a casa, varrer a casa, jogar água na casa. Para quê? Para tirar daquela casa todo tipo de fermento. É por isso que o Senhor Jesus manda celebrar a Páscoa na casa em que um homem carregava um cântaro de água. Para que aquele homem estava levando um cântaro de água para casa? Para limpar a sua casa, para poder realizar ali a festa dos pães sem fermentos, que durava 7 dias. Então, não havia ali nem pão sem fermento e nem nenhum vestígio de fermento. Porque era numa casa totalmente limpa de fermento que essa festa ela era participada. E por isso que a casa que o Senhor Jesus celebrou era a casa de um homem que levou um cântaro d'água para lá. A água era usada para purificar a casa de todos os vestígios de fermento. Por que tinha que limpar a casa de todos os vestígios de fermento? Porque era assim que a Escritura ordena que os judeus façam. Se possível, eu gostaria que projetasse o texto. Está em Êxodo capítulo 12, verso 15, na instituição da Páscoa. Veja que essas coisas não nos deixam dúvidas de que o Senhor Jesus usou um pão sem fermento na instituição da Páscoa, na instituição da ceia, perdão. Êxodo 22:15 diz assim: comereis pães sem fermento durante 7 dias. Logo no primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Pois quem comer pão fermentado entre o primeiro e o 7º dia será exterminado de Israel. Então a Bíblia ordenava que a casa fosse completamente limpa, não só de pães com fermento, mas também de toda a espécie ou vestígio de fermento. O Senhor Jesus ordenou que Pedro e João preparassem a Páscoa numa casa purificada de todo o fermento, porque ali ele iria participar da Páscoa, e a Páscoa exigia isso, e ele iria ali instituir a ceia e deixar provas concretas e claras para nós, para a igreja de todos os tempos, que o nosso bendito mestre instituiu a ceia com um pão sem fermento. Mas ele não fez isso por conveniência. Ele não fez isso porque era só esse tipo de pão que estava disponível. Ele fez isso por muitas razões importantes, que você e eu devemos dar muita atenção. O verso 19 diz, tomando o pão, ou seja, Jesus separa um pão. Cristo intencionalmente separa um pão sem fermento para representar o quê? O seu próprio corpo. Ok? Então Jesus, ele está tomando um pão sem fermento para representar o seu próprio corpo. E aqui de antemão já fica uma pergunta para vocês. Quem tem autoridade para mudar o que Cristo instituiu? Na minha humilde opinião, ninguém tem.
Ninguém tem. Se Cristo instituiu a Páscoa com um pão sem fermento, significa que celebrar uma Páscoa com pão com fermento não é celebrar a ceia como Cristo ordenou. Por isso Cristo separa um pão sem fermento, representando o seu corpo. Jesus Cristo está fazendo aqui com esse gesto do verso 19 o seguinte: ele está pegando um elemento do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, e o que ele está fazendo? Está trazendo este elemento para a Nova Aliança. Só ele tem autoridade de fazer isso. Só ele pôde tomar um elemento da Antiga Aliança e trazer esse elemento para a Nova Aliança. Jesus está deixando muito claro. Jesus separa judaísmo de cristianismo. Porém, há coisas da Antiga Aliança que ele traz para a Nova Aliança. Porém, só ele tem a autoridade de fazer isso. Então, quando ele toma o pão e institui este pão sem fermento como símbolo do seu corpo, Jesus está fazendo algo que só ele pode fazer. Por isso, queridos, digo eu que é indispensável para a celebração da ceia do Senhor que um pão sem fermento seja separado. Porque o pão sem fermento é o símbolo que o próprio Filho de Deus usou para representar o seu próprio corpo. Você entende? Mas eu sei que eu estou sendo contracultural, que eu estou indo contra aquilo que predomina, que hoje as pessoas não se preocupam com que tipo de pão vão participar da ceia. Contudo, eu reafirmo, irmãos, o Senhor separou este pão sem fermento, deu graças a Deus e o partiu, e nós devemos fazer assim como ele nos ensina. Porque esse fato de Jesus tomar o pão e separá-lo para a ceia tem vários significados. Se esse pão representa o próprio corpo de Cristo, este pão representa que Deus, no seu propósito de nos salvar dos nossos pecados, separou Cristo para a obra da redenção, como diz Hebreus 7,26. Então Jesus separa um pão, quer dizer que nos propósitos eternos de Deus, Ele é aquele que foi separado por Deus para salvar os pecadores. É por isso que o pão que representa o próprio Senhor Jesus crucificado é um pão sem fermento e não pode ser outro. Porque foi por isso que ele tomou o pão. E é dito que depois que ele tomou este pão sem fermento, porque era a festa dos pães sem fermentos, o que foi que ele fez em seguida? Ele deu graças a Deus. Ele deu graças pelo pão. Não é? Aqui em cada parte, em cada palavra aqui, há um simbolismo enorme que precisa ser resgatado, irmãos. Por que Cristo dá graças a Deus pelo pão? Esse pão era do uso comum da Páscoa. Na Páscoa comia-se vários pães asmos. Porém aqui Cristo separa um para o uso santo da ceia do Senhor. E ele dá graças a Deus por este pão. E se aquele que daria o seu próprio corpo para sofrer o horror da cruz, para nos salvar, deu graças, quanto mais deveríamos nós dar graças a Deus por aquele que Deus enviou, e o enviou à cruz do Calvário, e para sofrer por causa dos nossos pecados. Mas este pão, ele não ficou inteiro. É dito que o Senhor Jesus fez isso aqui, ó. Ele pegou aquele pão e partiu o pão diante dos olhos dos seus discípulos. Mas relembre, quanta agonia havia no coração do Senhor Jesus ali naquele momento. Quanta naquela noite que Jesus parte esse pão, o seu coração estava tomado de agonia. E o que significa Jesus partir o pão? Jesus está antecipando aos olhos dos seus discípulos a sua crucificação. Jesus está antecipando, diante dos olhos dos seus discípulos, esse ato de partir o pão, todos os tormentos que o corpo dele suportaria a partir daquele momento, por amor de nós. Isso é partir o pão. Isso é o que a ceia representa. O sofrimento, as agonias, as aflições, o horror que o Filho de Deus suportou em seu corpo, sua alma, por nossa causa. É por isso que logo depois, a Bíblia diz que o coração do Senhor estava cheio de agonia até a morte.
Você se lembra lá em Lucas 22, 44? O coração do Senhor estava cheio de agonia até a morte, a ponto do seu suor se tornar como grandes gotas de sangue. Mateus 26, 38 diz que nesse momento, sabe como é que estava a alma do Senhor Jesus? Escuta, cheia de tristeza até a morte. E por que a alma do Senhor estava assim? Por que o coração dele estava assim? Porque ele iria ser humilhado como ninguém nunca foi. Porque ele seria entregue aos homens mais brutais que poderiam encontrar, que eram aqueles soldados romanos. Porque ele sofreria uma morte lenta, 6 horas pendurado numa cruz. E ele iria sofrer uma morte extremamente humilhante, porque a cruz não tinha só o objetivo de matar, a cruz tinha o objetivo de humilhar extremamente a pessoa crucificada. Por isso que eles, antes de crucificar, arrancavam as vestes, as roupas dos crucificados e os crucificavam nus, para humilhá-los até o pó. E o Senhor Jesus, quando parte o pão, ele sabe o que em poucas horas o aguarda. Meus irmãos, a extrema dor da cruz, ele iria sofrer aflições da parte dos homens, como nenhum homem jamais sofreu. Só que ele iria suportar algo que nenhum homem suportou até hoje, senão ele. Nenhum homem suportou o que Jesus suportou na cruz até hoje, mas suportarão. Jesus teve que suportar ali não só o sofrimento imposto pelos homens. Jesus partiu o pão, porque ele iria ter que suportar também a pavorosa ira de Deus. É por isso que ele lá no Getsemane orando, ele clama: Pai, se possível, afasta de mim, não a cruz, não os chicotes, não a coroa de espinhos, não as humilhações, os escárnios, não. Não era isso que fazia Jesus suar sangue. O que fazia Jesus suar sangue era saber que ele iria ter que suportar a ira do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, e só um tolo não temeria a ira de Deus. E Cristo foi lá e suportou uma morte abominável, execrável, a ponto da Bíblia dizer que ele se fez maldição por nós. Jesus parte o pão. Tudo isso está simbolizado ali, muito mais, além do que a nossa pobre mente humana consegue imaginar. Por isso, quando você for cear, se lembre disso. Quem for ministrar a ceia, se lembre disso. Que este pão partido foi um pão sem fermento. Porque o Senhor Jesus, que suportou tudo isso na cruz, não tinha nenhum pecado. Nem na sua boca se achou engano. Por isso que precisa ser assim como ele ensinou. Meus irmãos, e nós jamais devemos olhar para estas coisas com indiferenças. Mas olhe para o pão no momento da ceia, como se você estivesse olhando para o corpo dilacerado de Cristo e pendurado sem vida lá na cruz do Calvário. Em seguida, no final do verso 19, Jesus parte o pão, entrega aos seus discípulos e diz: isto é o meu corpo. Isso é o que vai acontecer com o meu corpo. Ele está antecipando o que vai acontecer com o seu corpo. E ele ordena então aos discípulos: fazei isto em memória de mim. Ou seja, peguem um pão sem fermento, partam e comam para se lembrar dos meus sofrimentos. Então presta atenção que aqui você entende a razão da ceia. A ceia tem um objetivo exclusivo. A ceia não é para celebrar festa de aniversário. Ceia não é final de ano. A ceia tem um objetivo exclusivo. E Jesus nos dá ele aqui: façam isso em memória de mim. A ceia tem o objetivo exclusivo de relembrar as nossas mentes que tendem ao esquecimento que o pão foi partido por amor
de nós. É para isso que existe a ceia. Nossas mentes esquecem. Você não esquece? Já faz um ano que você não ouve pregações sobre a ceia. Sua mente já vai esquecendo. Então todo ano a gente relembra de novo. E é isso que o Senhor está nos ordenando aqui. Façam isso, assim como era a Páscoa. A Páscoa não era celebrada toda semana. A Páscoa não era celebrada todo mês. A Páscoa não era celebrada a cada 6 meses. Nem quando os judeus queriam. A Páscoa era celebrada no momento definido do ano. Uma vez por ano. Mas com toda a reverência, com todo o respeito, com toda a obediência ao modo como ela foi instituída. E este princípio vigora para nós na ceia do Senhor. Meus irmãos, caminhando para o fim, vamos entender o verso 20, por favor. Vamos retomar essas verdades. Vamos entender o real significado da ceia. Verso 20, último versículo, ele diz: da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue, derramado em favor de quem? Em favor de nós. Então, da mesma forma, registra Lucas. Ou seja, do mesmo modo em que Cristo separou um pão asmo, o abençoou, o partiu e o deu aos discípulos para que todos participassem do pão, o Senhor Jesus ordena que seja feito com o cálice. Não é? Mas aqui o texto diz que Jesus tomou o cálice, que Jesus agarrou com a mão o cálice. Ou seja, Jesus segurou esse cálice com a mão. E aí a primeira pergunta que se deve fazer é: o que havia nesse cálice? Podia ter água. Hoje muita gente diz que era suco de uva. Porém, meus irmãos, naquela época nem existia tecnologia para impedir a fermentação natural da uva. Se você amassar a uva aí de qualquer jeito e deixar ela ali, em poucos dias ela fermenta por causa do açúcar e ela vai se tornando, ela vai se fermentando sozinha. Então os judeus não tinham como impedir isso. Então uma coisa não era água. O sangue de Cristo não é representado por água. Também não era suco de uva, porque naquela época não tinha tecnologia para fazer isso. Hoje temos tecnologia para você tomar suco de uva, mas naquela época não tinha. Meus irmãos, e havia se celebrado a Páscoa, e Jesus deixou claro no verso 18 que eles não deveriam mais beber do fruto da videira, que simbolizava o vinho tomado pelos judeus na Páscoa. Então Jesus toma um cálice desse, de vinho que os judeus tomavam na Páscoa, e traz este cálice para a nova aliança. Jesus toma este cálice, separa este cálice, para que nós saibamos que tipo de elemento ele usou. Ele usou o vinho. Só que ele não usou o vinho por mera comodidade. Ele não usou o vinho porque era só vinho que tinha lá, não tinha suco de uva, não tinha essas coisas que tem hoje. A gente vê as pessoas dando qualquer coisa lá num cálice. Não, tinha vinho, e vinho da Páscoa. E o que Cristo está fazendo com esse gesto de trazer o cálice, tomar o cálice? Jesus está fazendo a mesma coisa que ele fez com o pão asmo. Ele está trazendo algo da antiga aliança para a nova aliança. Jesus está fazendo separação entre judaísmo e cristianismo. Jesus está trazendo o cálice da nova aliança e usando este cálice de vinho como um símbolo do seu sangue derramado para perdão dos nossos pecados. Meus irmãos, quem tem autoridade de mudar? Quem pode mudar? Será que algum concílio de igreja pode mudar? Será que algum pastor tem autoridade de mudar? Meus irmãos, se Jesus instituiu assim, é porque é assim a ceia verdadeira. É porque há um significado real e profundo nestas coisas. Jesus usou o vinho como símbolo do seu sangue derramado. E Mateus 26, 28 é a conclusão desse versículo aqui. Ele diz que esse sangue foi derramado para perdão dos nossos pecados. Vamos ler Mateus capítulo 26, verso 27, que há uma complementação
daquilo que o Senhor Jesus diz aqui no verso 20. Mateus 26, 27. Veja que é um texto paralelo, diz assim: e tomando um cálice, rendeu graças e o deu a todos, dizendo: bebei dele todos. Veja que é um texto paralelo, que complementa o que Lucas está escrevendo. A Bíblia diz que Jesus tomou um cálice e deu graças a Deus. Jesus está dando graças, agradecendo a Deus pela provisão que Deus está dando aos homens. Que provisão é essa, irmãos? É o sangue do seu próprio Filho, para perdão dos nossos pecados. E a quem Jesus dá o cálice? Ele diz: e o deu a eles. Eles quem? Quem é que estava lá? Com quem Jesus participou da ceia? Jesus e os seus discípulos. E mais quem? Mais ninguém. Então, significa que aqui há algo que não pode ficar espaço para dúvidas. Não há espaço para dúvidas de entendermos quem pode tomar esse cálice. Quem é que pode tomar o cálice? Somente discípulos ou discípulas. Somente aquele que verdadeiramente é um seguidor de Cristo. Quem é um seguidor de Cristo? Quem ouviu Cristo chamar através da pregação do Evangelho: segue-me. E esse então deixou tudo, renunciou tudo, e foi batizado biblicamente, e este agora vive dignamente, conforme o Evangelho. Esse é o único tipo de criatura humana que pode pegar esse cálice e beber. Se alguém que não é discípulo comer desse pão e beber desse cálice, será culpado da morte, do corpo e do sangue de Cristo. Então entenda, irmãos, que coisa séria que nós estamos lidando. Lembre você que milhares e milhares andaram ao lado de Cristo por 3 anos. Só que eles não estavam lá. Jesus não deu o cálice para eles. Jesus deu o cálice só para quem? Só para os discípulos. Meus irmãos, para nos lembrar que participar da ceia é algo muito sério. Jesus deu a eles, e veja só que Jesus dá uma ordem complementar. Presta atenção. Jesus ordena, Jesus não pede, não sugere. Presta atenção. Bebei dele quantos? Todos. Todos quem? Todos os discípulos. Aqui é algo muito importante. Espera aí mais um pouquinho, escuta. Por que Jesus dá o cálice e ordena que eles bebam? Não seria lógico eles pegarem o cálice e beber? Você sabe por que Jesus ordena que todos bebam? Porque eles tinham consciência da seriedade do que estava acontecendo. Eles tinham seriedade das coisas que estavam acontecendo naquela noite lá no cenáculo. Eles tinham seriedade do que ia acontecer com Cristo daqui a pouco. Eles estavam sob a atmosfera da cruz. Mas mesmo assim Jesus diz: bebam deles todos, para que nenhum deles hesitasse em beber. Aqui há 2 coisas importantes. Você é um discípulo? Você tem que tomar do cálice. Se você não tomar do cálice, você não tem parte com Cristo. Só que aqui há um aviso para todo pecador obstinado: não se aproxime do cálice. Seu coração não é de Cristo, seu coração é do mundo. Nem perto da ceia você deve chegar. Por isso Jesus ordena: bebam. Nenhum de vocês deve evitar tomar. Porém os pecadores se afastem. Por isso que Paulo diz, é por essa razão, é por causa da seriedade disso, que Paulo diz: quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna será abençoado, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue de Jesus. 1 Coríntios 11, 27. É com essa seriedade, irmãos, que a ceia precisa ser tratada. Por isso que você deve examinar a si mesmo antes de cear. E um outro detalhe importante, vamos voltar para Lucas 22, 20, que é o texto que nós vamos encerrar. Jesus diz: este cálice de vinho é o cálice, este cálice é a nova aliança.
Veja que ele não diz que este cálice simboliza, ele diz que o cálice é em si a nova aliança no sangue dele. O que é que Cristo está nos lembrando aqui? Ele já ordenou que tomasse o cálice, todos tomassem, bebessem o cálice. Mas por que Jesus diz isso? Esse cálice é a nova aliança. Meus irmãos, porque a ceia tem esse significado também. Sabe uma coisa que eu vejo nos crentes de hoje? Tem crente que esquecem que aliança que está vivendo. Nem sabe, ignora isso. Ele ignora, ele não sabe se ele vive o que ele obedece, o que ele faz, se ele está na nova, na antiga, ele não sabe, não faz questão nem de saber isso. Só que a ceia relembra as nossas memórias esquecidas, que o que está em vigor diante de nosso santo Deus e Pai hoje não é a antiga aliança, é a nova aliança. Não é? E isso significa uma coisa: a antiga aliança passou, ela se cumpriu. Na cruz, irmãos, encerra-se a antiga aliança. Com a morte de Cristo, passou a velha lei. Com a morte de Cristo, inaugura-se a nova aliança. Louvado seja Deus. Jesus está inaugurando a nova aliança ali, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança, é a nova aliança em meu sangue. Não é o que Hebreus diz, que quando alguém faz um testamento, esse testamento só tem valor depois que ele morre. Ok? Então, quando Jesus morre, duas coisas acontecem: a antiga aliança se encerra, inaugura-se a nova aliança. Então, todas as vezes que ceamos, nós recordamos isso. Nós não devemos viver como judeus. Nós devemos viver como cristãos. Judeus não comia carne de porco. Judeu não podia isso, não podia aquilo, não podia aquilo outro. Irmão, nós não estamos mais na antiga aliança. Nós fazemos parte da nova aliança instituída pelo sangue do Senhor Jesus. E o Senhor nos diz qual é a razão, né? Por quem que tudo isso? Qual é a razão de tudo isso? Qual é a razão, irmãos, de algo tão solene acontecer? Do Filho de Deus morrer na cruz. Isso aconteceu em favor de vós. Meus irmãos, se isso não toca o teu coração, eu não sei o que pode tocar então. Se toda essa atmosfera, se todo esse sofrimento que estão contidos nesta palavra, e narrados nos 4 evangelhos, em toda a Escritura, sobre o sangue do Filho de Deus derramado, se isso não toca o teu coração, então não sei o que mais pode tocar. Mas o sangue foi derramado não por nenhuma necessidade de Deus, também por nenhuma necessidade de Cristo. O sangue foi derramado por causa da nossa necessidade de perdão e salvação, porque o nosso tempo da nossa corrida aqui na terra está acabando. E quando esse tempo acabar, irmãos, a nossa vida continua. Mas ai de nós, se nós não estivermos identificados com a morte de Cristo, porque é na morte de Cristo que está a nossa vida. Louvado seja Deus. Por isso eu quero encerrar aqui, irmãos, com algumas poucas palavras, dizendo o seguinte: é absolutamente indispensável se aproximar do pão e do cálice com entendimento. Você não pode nem cantar a Deus sem entendimento, a Bíblia diz. Você precisa entender o que você está fazendo. Então, você entendeu a seriedade do assunto que nós estamos tratando? Você tem compreendido biblicamente o real significado da ceia? Você tem entendido que a ceia coloca diante dos nossos olhos nada menos que a cena da morte do próprio Filho de Deus, do seu corpo dilacerado e do seu sangue derramado? É isso que a ceia representa. E que a ceia ela é do Senhor somente e exclusivamente quando nós a celebramos tal como Cristo a instituiu. Você tem alguma dúvida disso ainda? Você não se lembra que lá em 1 Coríntios 11, 20, os crentes de Corinto estavam fazendo uma celebração parecida com essa, e ninguém menos que o apóstolo Paulo disse: olha gente,
O que vocês estão fazendo aí não é a ceia do Senhor. Então eu digo para você algo que eu já tive que fazer. Eu já tive que pedir perdão a Deus por certas ceias que eu participei, porque não eram a ceia do Senhor, não eram conforme Cristo instituiu. Então você e eu devemos refletir sobre isso. Lembre-se que a ceia não pode ser celebrada em qualquer período do ano. Lembre-se que a ceia não pode ser celebrada em qualquer período do dia. Não participe de ceias assim. A ceia é para relembrar a noite em que Cristo foi traído, diz o apóstolo Paulo. A ceia também não é por qualquer motivo. Relembre isso. Por que é que se celebra a ceia? Para relembrar, para fazer isso em memória dele, relembrar seu sacrifício em nosso favor. Meus irmãos, não é qualquer pessoa também que pode cear. Quem pode cear? Discípulos. Jesus deu pão e o vinho somente para discípulo. Ok? Você é um discípulo de Cristo? Outra coisa, não podemos mudar os elementos, senão nós descaracterizamos a ceia. Tem que ser como Cristo a ordenou. Deve ser assim, irmãos. E eu pretendo celebrar a ceia com os irmãos de Uberlândia no próximo final de semana. Então eu sugiro que passemos essa semana pensando no que ouvimos nesses últimos 2 finais de semana. De quão sérias são essas coisas, de quão importantes elas são, e de que devemos beber, mas devemos beber dignamente. Devemos beber se somos discípulos, e devemos fazer a ceia como o Senhor Jesus instituiu, e não seguir as modas do mundo. Passe essa semana pensando nisso. Feche seus olhos. Aos que estão aqui, peço que fiquem de pé. Senhor nosso Deus, a Ti rendemos o louvor e a glória. Amém. Pois Tu enviaste-nos o Teu Filho. Senhor, por amor de nós, para que nós não pereçamos no inferno, o Senhor nos enviou o Seu Filho. E damos graças a Deus pelo Teu Filho enviado, pois Ele é o nosso pão. O corpo dele partido, Senhor, é a nossa esperança. O sangue derramado é a nossa esperança. Ó grande Deus, e damos graças ao Senhor pela nova aliança instituída no sangue do Teu Filho. Pois sem isto não teríamos a menor esperança. Mas agora, Senhor, caminhamos com esperança, não para a morte, mas para a vida. Não para o túmulo, mas para o céu. Senhor, pois sabemos que é na morte de Cristo que está a nossa salvação, a nossa redenção. E que o Senhor o enviou para a glória do Teu nome, para a exaltação da Tua graça. Pois é por Tua graça e por ela somente que o homem chega no céu. Abençoa-nos, Senhor, para que seja uma semana de reflexão, de jejuns, de oração. Senhor, de autoexame. Que cada um de nós possamos olhar para dentro de nós e confessarmos nossos pecados e acertarmos nossa vida diante do Senhor. Para que no momento em que o pão e o vinho for colocado diante de nós, não venhamos, Senhor, ser reprovados pela nossa própria consciência, mas possamos, Senhor, termos plena convicção de que estamos fazendo o que é certo e que esta ceia será para a bênção eterna das nossas almas. Amém. Graças te damos por Teu ensino, por Tua bondade, em nome do Senhor Jesus. Amém. E que Deus abençoe a todos e até próximo final de semana, se Deus nos permitir.